Olá, boa noite. Nós voltamos aqui com o programa Papo Sério, hoje conversando com a diretora de Previdência do IPER, dona Idalice Maduro. Boa noite. Boa noite. O censo previdenciário começou então em maio, né? E como é que está até hoje? Começou dia 30 de maio e vai até 29 de julho. O agendamento começou dia 9 de maio, já foi prorrogado até 15 agora de julho. Nos preocupa porque 15 de julho é a próxima sexta-feira e nós estamos ainda com uma demanda de 5.000 servidores aproximadamente que não foram recenseados, ou seja, que não agendaram para se recensear. Por que 5.000 servidores? Porque a nossa estatística é do censo passado e existem vários concursos que foram feitos e esses servidores não foram cadastrados. Então, na nossa estatística, estão faltando aproximadamente 5.000 servidores para fazerem esse agendamento na capital. No interior não precisa agendamento, mas também nós já terminamos praticamente todo o interior do estado. Estamos hoje em Iracema, iremos para Mucajaí e Cantá, que é próximo de Boa Vista. Então, existe a possibilidade do servidor fazer o censo dele em Boa Vista. Por isso, nós não estamos contando com uma massa muito grande de servidores nesses municípios. E é muito importante que o servidor se apresse em agendar, porque esse censo ele tem toda uma característica diferente do de 2012. Foi possibilitado ao servidor efetivo do Estado, o pensionista e o aposentado, escolher a data, a hora e o local que ele quer fazer seu censo na capital. Tem uma unidade na Avenida Getúlio Vargas, na Academia de Polícia, tem uma unidade na Glaicon de Paiva, na antiga sede do IPER, e tem outro na Univir, na Princesa Isabel. E basta o servidor acessar o site, lá ele agenda a hora, o local e o dia que ele quer ser agendado. Ainda tem muita vaga, isso é a nossa preocupação maior, porque se o servidor deixar para fazer esse agendamento de última hora, pode ser que tumultue o final do censo. Essa exigência é somente para os efetivos ou os comissionados também têm que fazer? Não, somente servidor efetivo, somente aquele que é vinculado ao RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência do Estado. São quantos servidores nessa situação atualmente? Nós estamos estimando em torno de 18 a 20.000 servidores, incluindo os novos dos concursos que foram realizados após o censo de 2012. O que acontece com o servidor que não fizer o censo? O censo de 2016, ele é uma obrigação legal, estabelecida em lei pelo Ministério da Previdência, ele tem que ser feito, é obrigado a ser feito, e foi regulamentado pela governadora Sueli Campos através de um decreto. Então, tem as penalidades para quem não for fazer o censo. Mas nós cremos que o servidor está atento a isso e que ele não vai deixar de fazer o recenseamento. Por quê? Porque é a garantia dele. Ele está garantindo ali as informações corretas, evitando possíveis fraudes, porque esse censo é biométrico. E isso tudo nos leva a crer que o servidor esteja consciente da participação dele enquanto preservação do seu patrimônio. Ou seja, o servidor precisa fazer o censo porque é lei, né? E se ele não fizer, ele vai arcar com as consequências. Então, com certeza. Esperamos que nós não temos que utilizar desse mecanismo das punições legais que existem, porque os servidores todos, eles têm que ter consciência de que o censo é garantia. O censo ele não é só fazer o recadastramento. Muitas pessoas, muitos servidores questionam, mas eu não mudei de nome, não mudei de endereço, e por que eu tenho que fazer meu censo? Ele não mudou,
mas muita gente casa, descasa, tem filhos, e tudo isso muda de nome, e tudo isso tem que ser revisto a cada 4 anos por determinação legal. E mais importante, o censo não é só cadastro. O censo vai muito além. Ele parametriza uma série de informações para que a gente saiba, no próximo cálculo atuarial, se a Previdência está sadia, qual é a expectativa dela futura em relação aos benefícios previdenciários. E essa preocupação tem que ser do servidor. Ok. E em relação ao interior, como é que a senhora já falou que a maioria dos municípios, né, dos servidores dos municípios já estão ali em dia com a Previdência, né? Mas como é que ele tem recebido esse censo? Tranquilo? Estão atendendo a expectativa? Olha, o interior do estado nos surpreendeu, porque eles atenderam até pessoas que tinham dificuldade de locomoção, conseguiram se organizar através das prefeituras. Nós estivemos em todas as prefeituras, conversamos com o prefeito, fizemos uma divulgação bastante ampla e nos surpreendeu. Nós tivemos uma demanda bastante elevada para nossas expectativas. Então, o que pode ocorrer aqui no município tipo Alto Alegre, Amajari, Mucajaí, o servidor prefira fazer o agendamento dele na capital. Aí tem o diferencial, ele tem que agendar, porque lá no município não precisa. Ele chega e por ordem de chegada ele faz. E nós estivemos fiscalizando toda a execução do censo. A empresa que está fazendo, ela é especializada, ela tem alto know-how sobre isso. E o que acontece? Não tem nenhuma reclamação de que demora, de que é difícil. Muito pelo contrário, recebemos bastantes elogios. No início, todo mundo reclama, não quer ir fazer, mas é muito bom quando ele confirma que ali é rápido, que é célere, que foi na hora que ele marcou, que ele agendou. Ok, então a gente encerra esse primeiro bloco e volta daqui a pouco falando mais sobre a questão do censo previdenciário que está sendo realizado aqui no estado de Roraima. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. Voltamos aqui com o programa Papo Sério, conversando hoje com a diretora de Previdência do IPER, dona Idalice Maduro. Não há possibilidade de se prorrogar novamente o censo, né? Não, até agora nós não vemos essa possibilidade. Principalmente o agendamento, que encerra agora dia 15. Porque é preciso que fique claro, nos municípios no interior do estado, nós já praticamente estamos encerrando. Só falta Mucajaí e Cantá. Então, todos aqueles que não fizeram censo no interior do estado, obrigatoriamente eles têm que agendar para fazer o censo na capital. E esse agendamento só vai até dia 15 de julho, ou seja, na próxima sexta-feira. Não temos essa expectativa, porque nós já prorrogamos por mais de uma vez e fica difícil depois, no final, ter um acúmulo de pessoas, aí vem a reclamação de tempo de espera, de demora no atendimento, e nós não queremos isso. Nós primamos muito pelo atendimento rápido. E não se pode dizer que não foi divulgado, né? Porque está sendo bastante divulgado desde o início esse recenseamento, né? Nesse particular, nós queremos aqui deixar de público o agradecimento à imprensa local, que nos foi muito solícita em todos os momentos que nós precisamos divulgar o censo, nós tivemos o apoio. E sem esse apoio seria mais difícil. Independente disso, nós fizemos uma campanha de divulgação. Nós fomos, antes de começar o censo, em todas as localidades do interior, com a cartilha explicativa, procurando orientar o servidor, dizer como era o censo. Eu creio que essa parte foi bem feita. Cabe agora o servidor acatar a nossa chamada e comparecer.
Bom, alguns servidores até se incomodam de ver ali no contra-cheque aquele desconto ali para o IPER, né? Uma percentagem razoável, mas é importante frisar que esse valor, né, ínfimo que é descontado no contra-cheque, ele vai servir futuramente para ele, né, diretora? A Previdência não é um produto fácil de você vender, né? Porque a Previdência significa desembolso, mas é a garantia do futuro do servidor. E fique sabendo o servidor que aquele valor que ele desconta é dele. Qual é O a IPE percentagem? apenas em torno de 11%. O IPE apenas administra esse recurso e tem que administrar corretamente, porque isso é uma poupança do servidor. É patrimônio dele, está lá para na hora que ele precisar do benefício, o IPER conceder. É preciso que tenha muito respeito com isso, com a forma como se está administrando o patrimônio do servidor, para que mais adiante você não tenha uma previdência falida. E eis porque o censo previdenciário, para que a gente tenha todos esses parâmetros, para saber mais adiante até quando nós vamos ser superavitários, porque nós somos um instituto novo, nascemos dentro da emenda constitucional número 20, já com toda uma formação diferente dos institutos que nos antecederam. Então, é necessário que o servidor tenha em mente que o patrimônio que está lá, que esse dinheiro que ele desconta é poupança dele. Está lá para ele utilizar na hora que ele tiver necessidade. Uma coisa interessante que eu estive observando é que quando você vai fazer o censo, quando você faz o agendamento, um dos documentos que são exigidos é o extrato previdenciário, né? Que quem tem conta no Brasil, basta ir lá no caixa eletrônico, né, e acessar lá a opção e quando vem esse extrato previdenciário, ele vem todo o histórico de contribuição da pessoa, né, tanto nas empresas privadas quanto públicas e tudo mais. Esse tempo conta também Conta, com certeza. É exatamente por isso que agora no censo nós inserimos o CNIS, para nós sabermos mais ou menos o tempo em que o servidor poderá se aposentar. É toda uma gama de informações estatísticas que parametrizam o cálculo atuarial. Porque, por exemplo, você entrou no concurso de 2002, mas você já trabalhou na iniciativa privada. Então, esse tempo, se você quiser, isso é um direito discricionário do servidor, você pode averbar no Instituto de Previdência esse tempo de serviço e ele contará para a sua aposentadoria. E eu preciso até esclarecer aqui aos servidores que eles podem pedir a averbação desses tempos diretamente no IPE. A portaria 154/2008 do Ministério da Previdência manda que as averbações sejam feitas no órgão previdenciário para efeito de certidão de tempo de contribuição. É necessário que ele vá, então, ao IPER para fazer esse pedido de averbação ou no censo já acontece? Não, o censo só está buscando uma informação que ele poderá ter no futuro. Por quê? Porque é necessário que ele averbe esse tempo, porque ele averba se ele quiser. Ele não é obrigado a chegar lá e averbar. Esse tempo que ele tem na iniciativa privada ou que ele trabalhou em outro RPPS, em outro estado, ele poderá averbar no IPE, fica a critério dele. Então, na hora que ele for se aposentar, se ele já tiver averbado, já está lá tudo arrumadinho, ele só vai entrar com o pedido de aposentadoria dele e pelo sistema nós já identificamos que ele averbou esse tempo de serviço. Atualmente nós temos feito bastante averbações de tempo de serviço, exatamente para o servidor já estar cuidando para quando chegar no futuro ele não ter que estar na busca de documentos, de informações que elas são realmente pesadas, né? Não é se aposentar não é um fato muito simples, exige muita documentação, exige muito cuidado, muito critério, por isso que esse censo está sendo biométrico, para evitar fraudes, que é comum, né?
O que é preciso para o servidor fazer para poder, que documentos precisa para chegar até o IPE e fazer esse pedido? E qual é o horário de atendimento? O atendimento do IPE na área previdenciária, ele funciona de 7h30 a 1h30. Se o servidor quiser averbar o tempo dele de serviço, ele vai lá, nós temos um checklist desses documentos e entrega para o servidor vê quais são os documentos, apresenta e faz o requerimento. A averbação, ela leva em torno de, no máximo, 10 dias. É rápida. Interessante. É uma informação a mais aí para o servidor. Exatamente. É muito rápida no IPE. Desde que os documentos estejam corretos, ela é rápida. Nós estamos conversando aqui com a diretora de Previdência do IPE, dona Idalice Maduro. A gente volta no próximo bloco para tratar mais dessa questão da aposentadoria. Não saia daí, a gente volta já. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com a diretora de Previdência do IPE, dona Idalice Maduro. Um dos documentos que são exigidos ali no censo é a questão da portaria de nomeação, né? Muitos servidores têm dificuldade de encontrar essa portaria porque foram nomeados há, sei lá, 10 anos, 5 anos. Como é que funciona? Se não tiver a portaria, o que acontece? Em detrimento dessa dificuldade que nós sentimos no início do censo do servidor não ter o termo de posse e a ficha funcional dele, nós fizemos uma reunião com a SEGAD e ficou acertado que nós mandaríamos um relatório para a SEGAD, já mandamos, informando todos aqueles servidores que não apresentassem no ato do censo a ficha funcional ou o termo de posse. Então, o servidor, ele não vai deixar de fazer o recenseamento por conta da ausência desses documentos. Os recenseadores, a equipe de recenseadores está treinada para isso, eles fazem um censo normalmente, aí mandam em mídia para o IPE pede a SEGAD vai mandar e nós vamos anexar a pasta dele, esses documentos. Então, não precisa deixar, se você não tem a sua ficha funcional e o seu termo de posse, ou a portaria da sua concessão de benefício, seja pensão ou aposentadoria, por favor, não deixe de fazer o censo, pois nós vamos providenciar esses documentos. Eles não vão lhe impedir de fazer o censo. Vá, de qualquer maneira, fazer, porque nós vamos, numa segunda etapa, procurar esses documentos e anexar a sua pasta. Mesmo porque a SEGAD deve ter esses documentos em arquivo, né? Tem que ter, né? Mas nós tivemos uma parceria com eles para que nós pudéssemos evitar que o servidor fosse lá e desse muita gente pedindo documento ao mesmo tempo. O que é que nós fazemos? O servidor não precisa se preocupar, se ele tiver, melhor. Se ele não tiver, ele não precisa se preocupar, porque todo dia, no encerramento do dia, é emitido um relatório e nós já sabemos qual foi o que apresentou e o que não apresentou o documento. E nós fazemos um outro relatório e mandamos para a SEGAD nos fornecer esses documentos. Esse censo vai ser realizado de forma periódica, tipo de ano em ano ou de 5 em 5 anos? Normalmente ele é feito de 4 em 4 anos. É o prazo máximo que nós temos para realizar. Como nós já havíamos feito em 2012, e esse tem um diferencial da biometria, é muito bom porque agora nós vamos ter as informações mais consistentes, mais completas. Tudo é um avanço, né? A gente faz vê onde a gente errou, aí começa a fazer tudo para que saia correto. Bom, vamos falar agora mais diretamente para quem está já às vias de se aposentar, né? Já completou o seu tempo. Eu conheço alguns servidores que já passaram desse tempo e não querem se aposentar de jeito nenhum.
como é que funciona? Ele é obrigado a se aposentar ou ele pode segurar mais um pouco? Não, o servidor só é colocado, vamos dizer, para se aposentar quando ele atingir a idade da compulsória, que é a idade máxima. No mais, se ele tem tempo de serviço de contribuição e ele quiser continuar ativo, ele pode continuar. Qual a idade máxima compulsória hoje? 75. 75 anos, né? É. Isso de idade, não de idade. Não é de serviço, não é de contribuição. Ele pode trabalhar até o dia que ele quiser, que ele se achar ativo, que ele se... Normalmente, o servidor que vai para a compulsória, ele vai triste. É impressionante, as aposentadorias que nós concedemos compulsoriamente, principalmente para professores, eles iam lá chateados, porque até 2015 era 70 anos, né? Então eles iam lá chateados, mas eu ainda estou ativo, eu estou bem. E isso é muito bonito de ver, né? Porque você sabe que a pessoa ainda quer contribuir. Mas se você tiver vontade de continuar depois de ativo, não tem nenhum problema. E os idosos, né, digamos assim, a partir dos 60 anos, quanto mais ativos, melhor para a saúde deles também, né? Ah, com certeza. Tem pessoas que vão para a aposentadoria por invalidez e depois elas se sentem aptas. E nós já concedemos, durante esse exercício, reversões de aposentadoria por invalidez. Ou seja, o servidor está doente naquele momento, mas ele se cuida, ele se reabilita e ele pede para voltar. Retornar, então? É possível, é possível. Precisa passar por uma avaliação médica, no lógico, caso, né? da invalidez, né? Ele pode, depois passa por ele vem, pede para se submeter ao novo laudo e se o médico, né, a junta médica, porque é uma junta, disser que ele está apto, ele é Essa regra... reabilitado. Essa regra de juntar o tempo de contribuição com a idade, ela é válida para a questão dos servidores estaduais também, do IPE? Sim, é tempo de contribuição e idade. Cada caso é um caso. A lei previdenciária, ela prevê várias regras. Então, é até aconselhável que o servidor, antes de pedir a sua aposentadoria, ele peça para simular, que é para ele ver o que é mais interessante para ele, se é se aposentar naquela data, se é esperar mais um pouquinho, ou se ele já tinha direito e não sabia e pode se aposentar, porque às vezes a pessoa realmente já está cansada, já está querendo cuidar dos seus interesses e ele tem medo de perder algumas vantagens, porque a aposentadoria, de fato, ela traz perdas, não é como se você estivesse na atividade, né? Ela é sobre a sua remuneração, sobre os seus vencimentos. Por exemplo, uma gratificação, alguma coisa que ele tem, auxílio alimentação. Não vai junto, né? Isso não vai junto. Então, existe sim alguma perda, né? Não vou dizer aqui que não tem perda, porque tem. Mas também você chega a uma hora que já não dá mais, né? Que quer cuidar dos seus interesses. E se o servidor quiser também se aposentar antes daquele tempo determinado, ele também sofre perda, né? Sofre, com certeza, com certeza. Então é mais interessante... Mas está tudo parametrizado, até para isso tem regra. Por isso que eu digo, se você pretende se aposentar e tem dúvida, vá ao instituto, peça que simule. É um processo rápido, exige, claro, documentação para que a gente dê uma simulação com base legal, não seja apenas uma mera estimativa para o servidor depois se confundir. Não, vá, peça a sua simulação, analise se naquele momento você quer mesmo se aposentar para você ficar mais tranquilo. Muito bem, eu quero agradecer aqui a presença da senhora e deixar o espaço aberto para a senhora, se quiser falar algo mais que eu não tenha perguntado. O meu agradecimento à TV Ativa por essa oportunidade. É muito bom que a gente possa aqui não só falar do censo, como se estender, falar dos benefícios previdenciários, porque isso é uma dúvida para muita gente, é uma matéria complicada e dependendo de como você orienta, pode até confundir o servidor. Por isso eu peço ao servidor que vá ao instituto, que procure saber, porque lá nós estamos preparados com todo o carinho para recebê-los, para orientá-los, que esse é o nosso dever.
prestar serviço ao servidor estadual, principalmente aquele que já está no fim da sua vida laboral. E, para finalizar, eu peço a todos os servidores que ainda não fizeram o agendamento, por favor, façam, não deixem para a última hora. Hoje é terça-feira, encerra na sexta e nós estamos com um grande número de servidores que ainda não fizeram agendamento. Por favor, se você for servidor, estiver na capital, faça o seu agendamento hoje. E ainda tem tempo de você escolher a data e a hora. Não deixe para o último dia. Muito obrigado. Nós conversamos então com a diretora de Previdência do IPER, dona Idalice Maduro. A gente volta amanhã com mais um programa Papo Sério. Até lá.